Bom dia, meus bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma parte da Cidade dos Ossos da Cassandra Clare? Recadinho rapidinho aqui para vocês. Se você caiu nesse vídeo aqui do nada, primeiro você precisa assistir a parte 1, tá? Porque é um e-book e a gente vai lendo, então você precisa seguir a história desde o começo para você entender direitinho, tá bom? Segundo recado, compartilha com quem você sabe que gosta desse tipo de literatura, tá? Terceiro recado, curte, por favor, tá bom? Fica comigo até no final. E quarto recado, comenta para mim saber aí se você tá gostando, se tá legal, me fala o que eu posso melhorar, o que não tá te agradando, né? Se tem alguma coisa que não tá te agradando. E pode elogiar também, se caso estiver legal, se tiver do jeitinho que você gosta, dê aí o seu elogio aí para fortalecer, para me motivar. Elogio é sempre bom, né, gente? E como eu faço isso aqui para vocês, se eu ver, né, se eu ouvir vocês dizendo que tá legal, que tá gostoso, que tá bom, é sempre uma motivação para mim estar fazendo aí cada vez mais e cada vez melhor para você, tá bom? Então, beijo, 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 sem mais, bora pro vídeo. A menina tinha uma espécie de pulseira em torno do pulso. Dava para ver pela renda do vestido. Então, ao se aproximar dela, ele viu que na verdade não era uma pulseira, mas um desenho marcado na pele, um emaranhado de linhas entrelaçadas. Ele congelou. Você. Ele não terminou. Ela se moveu com a potência de um raio, atacando-o com a mão aberta. Um golpe no peito que o derrubaria e o deixaria sem fôlego se ele fosse humano. No entanto, ele apenas cambaleou para trás. Logo depois, havia algo na mão dela. Um chicote, que brilhava dourado enquanto o golpeava, enrolando os tornozelos dele e fazendo com que seus pés saíssem do chão. Ele caiu, contorcendo-se, o metal penetrando sua pele. Ela riu, de pé sobre ele, que, completamente tonto, pensou que deveria ter percebido. Nenhuma garota humana usaria um vestido como o que Isabelle estava usando. Ela o estava vestindo para cobrir a pele, toda a pele. Isabelle puxou o chicote com força, segurando-o. Tinha um sorriso que brilhava como água venenosa. Ele é todo de vocês, meninos. Uma risada baixa soou atrás dele, e agora mãos o agarravam, erguendo-o, lançando o menino contra um dos pilares de concreto. Ele podia sentir a pedra úmida sob a coluna. Estava com as mãos presas para trás, atadas com fio elétrico. Enquanto se debatia, alguém circulou o pilar, aparecendo em seu campo visual. Um menino tão jovem e bonito quanto Isabelle. Seus olhos, castanhos amarelados, brilhavam como pontas de âmbar. Então, disse o garoto, há mais algum com você? O menino de cabelo azul podia sentir o sangue se acumulando sobre o metal, excessivamente apertado, deixando-o com os pulsos escorregadios. Mais algum o quê? Ora, vamos. O menino de olhos castanhos amarelados levantou as mãos e as mangas escuras desceram, mostrando os símbolos que tinha tatuado no pulso, nas costas e nas palmas da mão. Você sabe o que eu sou. No crânio do menino algemado, o segundo grupo de dentes dele começou a ranger. Caçador de sombras, sibilou. O outro menino sorriu. Te peguei, disse ele. Claire abriu a porta do depósito e entrou. Por um instante, achou que estivesse vazia. As únicas janelas eram no alto e tinham grades. Um barulho fraco da rua entrava através delas, o som de carros buzinando e freando. A sala tinha cheiro de tinta velha e uma pesada camada de poeira cobria o chão, marcado por sinais de pegadas. Não há ninguém aqui, ela percebeu, olhando em volta espantada. A sala estava fria, apesar do calor de agosto lá fora. Sua coluna estava gelada de suor. Deu um passo para frente, enrolando os pés em fios elétricos. Ela se abaixou para se livrar dos cabos e ouviu vozes. A risada de uma menina, um menino respondendo mordaz. Ao se ajeitar, ela os viu.
Era como se eles tivessem passado a existir em um piscar de olhos. Lá estava a garota com o longo vestido branco, os cabelos negros escorrendo da cabeça como algas molhadas. Os 2 meninos estavam com ela. O mais alto, de cabelos escuros, como os dela, e o menor, mais claro, cujos cabelos louros brilhavam como bronze, sob a fraca luz que entrava pela janela do alto. O menino louro estava de pé, com as mãos no bolso, encarando o garoto punk que estava amarrado a uma coluna com que parecia um fio de piano, com as mãos esticadas para trás do corpo e as pernas amarradas pelos tornozelos. Seu rosto expressava dor e medo. Com o coração batendo forte no peito, Claire se abaixou atrás da coluna de concreto mais próxima e espiou em volta. Ela assistiu enquanto o menino de cabelos claros andava para frente e para trás, com os braços cruzados por cima do tórax. Então, disse ele, você ainda não me disse se há mais alguém da sua espécie aqui com você. Sua espécie? Claire tentou imaginar sobre o que ele estaria falando. Talvez ela tivesse se metido em alguma guerra de gangues. Eu não sei do que você está falando. O tom do menino de cabelo azul era dolorido, porém firme. Ele está falando de outros demônios, informou o menino de cabelo escuro, falando pela primeira vez. Você sabe o que é um demônio, não sabe? O menino, amarrado à coluna, virou o rosto, mas continuava movendo a boca. Demônios, disse o menino louro, escrevendo a palavra no ar com o dedo. Religiosamente definidos como habitantes do inferno, os servidores de Satã, mas entendidos aqui para os propósitos da clave como quaisquer espíritos malevolentes, cuja origem se dê fora da nossa própria dimensão habitacional. Basta, Jace, disse a garota. Isabelle tem razão, concordou o menino mais alto. Ninguém aqui precisa de aula de semântica, nem de demonologia. Eles são loucos, pensou Claire, loucos de verdade. Jace levantou a cabeça e sorriu. Havia algo de feroz naquele gesto, alguma coisa que fazia com que Claire se lembrasse de documentários sobre leões que vira na Discovery Channel, de como os grandes felinos erguiam a cabeça e farejavam o ar, à procura de presas. Isabelle e Alec acham que eu falo demais, disse baixinho. Você concorda com eles? O menino de cabelo azul não respondeu. Sua boca continuava se movendo. Eu poderia dar informações, disse ele. Eu sei onde Valentim está. Jace olhou de volta para Alec, que deu de ombros. Valentim está debaixo da terra, disse Jace. O coisinha só está brincando com a gente. Isabelle mexeu no cabelo. Mate-o, Jace, disse ela. Não vai nos contar nada. Jace levantou a mão e Claire viu a luz fraca reluzir na faca que ele estava segurando. Era estranhamente translúcida, a lâmina clara como cristal, afiada como um caco de vidro, o cabo decorado com pedras vermelhas. O menino amarrado arfou. Valentim está de volta, protestou ele, lutando contra os nós que atavam atrás do corpo. Todos os mundos infernais sabem, eu sei, posso te dizer onde ele está. Repentinamente, uma raiva chamuscou nos olhos gélidos de Jace. Pelo anjo, toda vez que capturamos um de vocês, desgraçados, alegam saber onde Valentim está. Pois bem, nós também sabemos onde ele está. Ele está no inferno. E você? Jace virou a faca no punho, a ponta brilhando como uma linha de fogo. Você pode se juntar a ele lá. Claire não aguentaria mais. Ela saiu do esconderijo atrás da coluna. Pare! Gritou ela. Você não pode fazer isso. Jace rodopiou, tão assustado que a faca caiu de sua mão e bateu ruidosamente no chão de concreto. Isabelle e Alec giraram junto com ele, com as mesmas expressões de choque. O menino de cabelo azul, ainda preso, também estava chocado e de queixo caído. Alec foi o primeiro a falar. O que é isso? Perguntou olhando de Claire para os companheiros, como se eles pudessem saber o que ela estava fazendo ali. É uma garota, disse Jace, recuperando a compostura. Você certamente já viu garotas antes, Alec. Sua irmã Isabelle é uma. Ele deu um passo em direção a Claire, cerrando os olhos, como se não conseguisse acreditar muito bem no que estava vendo. Uma garota mundana, disse ele um pouco para si mesmo, e ela consegue nos ver. É claro que eu consigo vê-los, disse Claire. Não sou cega, sabia? Ah, é sim.
disse Jace, abaixando para pegar a faca. Você só não sabe disso. Ele se recompôs. É melhor sair daqui, se souber o que é melhor para você. Não vou a lugar algum, disse Claire. Se eu for, você vai matá-lo. Ela apontou para o menino de cabelo azul. É verdade, admitiu Jace, girando a faca pelos dedos. Por que você se importa se vou matá-lo ou não? Porque, engasgou-se Claire. Você não pode sair daí matando as pessoas. Você tem razão, disse Jace. Não se pode sair por aí matando pessoas. Ele apontou para o garoto de cabelo azul, cujos olhos estavam fechados. Claire imaginou se ele tinha desmaiado. Isso não é uma pessoa, garotinha. Pode até parecer uma pessoa e falar como uma pessoa e pode até sangrar como uma pessoa, mas é um monstro. Jace, disse Isabela em tom de aviso, já basta. Vocês são loucos, disse Claire, afastando-se dele. Eu já chamei a polícia, se vocês querem saber. Eles vão chegar a qualquer momento. Ela está blefando, disse Alec, mas havia dúvida em sua expressão. Jace, você... Ele não chegou a concluir a frase. Naquele instante, o menino de cabelo azul se desvencilhou dos fios que o prendiam à coluna com um berro alto e avançou em Jace. Eles caíram no chão e rolaram juntos. O menino de cabelo azul atacando Jace com mãos que brilhavam como se fossem cobertas de metal. Claire se afastou, querendo correr, mas prendeu os pés em um monte de fios e caiu, ficando completamente sem fôlego. Ela conseguia ouvir Isabelle gritando. Ao se levantar, Claire viu o menino de cabelo azul sentado no peito de Jace. O sangue brilhava nas pontas das garras afiadas. Isabelle e Alec correram na direção deles, Isabelle pegando o chicote com a mão. O menino de cabelo azul atacou Jace com as garras esticadas. Jace levantou o braço para se proteger e as garras o atingiram, derramando sangue. O menino de cabelo azul atacou novamente e o chicote de Isabelle atingiu sua coluna. Ele gritou e caiu para o lado. Rápido, como um golpe do chicote de Isabelle, Jace rolou para o lado. Havia uma lâmina brilhando em sua mão. Ele afundou a faca no peito do menino de cabelo azul e um líquido quase preto explodiu em volta do cabo. O garoto se contorceu, gorgolejando e girando. Com um sorriso, Jace se levantou. Sua camisa preta agora estava ainda mais escura em alguns pontos, molhada de sangue. Ele olhou para o chão, para a figura que se contorcia a seus pés, abaixando-se e retirou a faca. O cabo estava pegajoso, encharcado de um líquido preto. Os olhos do menino de cabelo azul abriram repentinamente. Estavam fixos em Jace e pareciam queimar. Entre dentes, ele sibilou. Que seja, o renegado pegará todos vocês. Jace pareceu rosnar. Os olhos do menino rolaram para trás. Seu corpo começou a se debater e a se contorcer enquanto ele se curvava, abraçando a si mesmo, diminuindo cada vez mais até desaparecer completamente. Claire se levantou cambaleando, livrando-se dos fios elétricos. Ela começou a recuar. Nenhum deles estava prestando atenção nela. Alec havia alcançado Jace e estava segurando o braço dele, arregaçando a manga, provavelmente tentando dar uma olhada melhor no machucado. Claire se virou para correr, mas foi bloqueada por Isabelle, com um chicote dourado na mão, sujo de líquido preto. Ela o lançou em direção a Claire e a ponta se enrolou no pulso da menina, prendendo-a com firmeza. Claire exclamou de dor e surpresa. Mundana idiota, disse Isabelle entre dentes. Você poderia ter causado a morte de Jace. Ele é louco, disse Claire, tentando puxar o pulso de volta. O chicote penetrou ainda mais na sua pele. Vocês são todos loucos. O que pensam que são? Matadores vigilantes? A polícia? A polícia geralmente não se interessa, a não ser que haja um corpo, disse Jace. Apoiando o braço, ele passou pelo caminho cheio de fios em direção a Claire. Alec o seguiu de perto, com o rosto completamente franzido. Claire olhou para o ponto no qual o menino azul havia desaparecido e não disse nada. Não havia uma única gota de sangue ali, nada que mostrasse que o menino havia existido um dia. Eles voltam às suas dimensões de origem quando morrem, disse Jace. Caso você esteja se perguntando. Jace, sibilou Alec. Cuidado. Jace puxou o braço de volta.
Uma gotinha fantasmagórica de sangue marcava o rosto dele. Ele ainda a fazia se lembrar de um leão, com os olhos claros e espaçados e aquele cabelo castanho amarelado. Ela pode nos ver, Alec, disse ele. Ela já sabe demais. Então, o que você quer que eu faça com ela? Perguntou Isabelle. Deixe-a ir, disse Jace silenciosamente. Isabelle lançou-lhe um olhar surpreso, quase irado, mas não discutiu. O chicote deslizou, libertando o braço de Claire. Ela esfregou o pulso dolorido e pensou em como conseguiria sair de lá. Talvez devêssemos levá-la conosco, disse Alec. Aposto que Rod gostaria de falar com ela. Não vamos levá-la para o instituto de jeito nenhum, disse Isabelle. Ela é mundana. Será que é mesmo? Disse Jace suavemente. Seu tom quieto era pior do que as agressões de Isabelle ou a raiva de Alec. Você já interagiu com demônios, garotinha? Já andou com zumbis ou falou com crianças noturnas? Você já... Meu nome não é garotinha, interrompeu Claire, e não faço ideia do que você está falando. Não faz? Disse uma voz no fundo de sua cabeça. Você viu aquele menino desaparecer no ar. Jace não é louco, você apenas gostaria que ele fosse. Eu não acredito em demônios ou o que quer que seja que você... Claire? Era a voz de Simon. Ela rodopiou. Ele estava de pé ao lado da porta do depósito. Um dos seguranças truculentos que estava carimbando mãos na entrada estava ao lado dele. Você está bem? Ele a espiou pela escuridão. Por que está aqui sozinha? O que aconteceu com os caras? Você sabe, os que estavam armados com facas? Claire o encarou. Depois olhou para trás, onde Jace, Isabelle e Alec estavam. Jace ainda com a camisa ensanguentada e a faca nas mãos. Ele sorriu para ela e deu de ombros, meio desculpando-se, meio zombando dela. Ele claramente não estava surpreso por não ser enxergado nem por Simon nem pelo segurança. De alguma forma, Claire também não estava. Lentamente, ela se virou para Simon, sabendo como deveria estar parecendo aos olhos dele, sozinha em um depósito mofado, com os pés enrolados em fios de plástico. Eu achei que eles tivessem entrado aqui, disse, dando como desculpa, mas acho que me enganei. Foi mal. Ela olhou de Simon, cuja expressão estava mudando de preocupada para envergonhada, para o segurança, que só parecia irritado. Foi erro meu. Atrás dela, Isabelle deu uma risadinha. Não acredito, disse Simon com um jeito teimoso enquanto Claire, na esquina, tentava desesperadamente chamar um táxi. Os limpadores de rua haviam passado enquanto os dois estavam na boate e a Orchard Street estava preta com água suja. Eu sei, ela concordou. Tinha que ter pelo menos alguns táxis. Aonde todo mundo está indo à meia-noite de um domingo? Ela olhou novamente para ele, dando de ombros. Você acha que teríamos mais sorte na Houston? Não estou falando dos táxis, Claire, disse Simon. Eu não acredito em você. Eu não acredito que os caras com as facas simplesmente desapareceram. Claire suspirou. Talvez não houvesse nenhum cara com faca, Simon. Talvez eu tenha imaginado tudo. Não mesmo. Simon ergueu a mão por cima da cabeça, mas os táxis passaram por ele, respingando água suja. Eu vi o seu rosto quando entrei no depósito, Claire. Você parecia completamente assustada, como se tivesse visto um fantasma. Claire pensou em Jace com os olhos felinos de leão. Ela olhou para o próprio pulso, cercado por uma linha fina vermelha, onde o chicote de Isabelle havia enrolado. Não foi um fantasma, ela pensou. Foi uma coisa ainda mais estranha que isso. Bom, pessoal, é isso. Chegamos à parte em que Claire teve a sua primeira visão, o seu primeiro contato com o mundo supernatural, né? Sobrenatural, com o submundo aí. E aí, o que rola agora, hein? Ela vai achar que tá louca, ela vai entender isso aí que ela viveu. Bora, que daqui a pouco tem mais. Amanhã, nova parte. Beijo.